Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raoni Silva e hoje nós vamos dar início à gravação de uma série de conteúdos relacionados à pós-venda e à cultura pós-venda. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como iniciou todo esse conceito de cultura, porque nós tratamos pós-venda como algo cultural, como algo que precisa ser tratado de maneira ampla dentro das nossas organizações, para que a gente entenda o poder e como isso pode transformar a realidade das nossas receitas, a realidade da previsibilidade financeira das nossas empresas, nos dando aí um pouco mais de tranquilidade no dia a dia operacional. O pós-venda, quando tratado da maneira correta, com foco e o olhar adequado, ele precisa ser tratado como cultura porque é algo a ser implementado dentro de toda a organização. Então não adianta só o dono da empresa, o gerente, a equipe de coordenação terem uma visão a respeito e todos os colaboradores divergirem dessa visão. Então, quando a gente fala sobre cultura, a ideia é que seja algo inserido organizacionalmente, né? Que todos tenham a mesma linguagem, todos entendam que pós-venda é relacionamento com o cliente, todos entendam que pós-venda precisa ser um conjunto de ações proativas, não viver apagando incêndio, todos entendam que pós-venda, quando tratado da maneira correta, ele não é um centro de custo, ele vira mais um canal de receita, mais um canal de aquisição de novos projetos e de novos clientes, e é isso que a gente vai detalhar na nossa jornada ao longo dessas aulas aqui para vocês no YouTube. Vamos começar então entendendo o seguinte: se eu falo que pós-venda é relacionamento, a primeira coisa que a gente precisa aprender e entender é que eu tenho que tirar o foco do meu olhar quando eu falo de pós-venda, de suporte técnico, tenho que tirar o meu foco desse lugar, tenho que tirar meu foco de departamento, tenho que tirar meu foco até mesmo de produtos e serviços por enquanto para pensar primeiro no cliente. Se eu tô falando de relacionamento, com quem que eu me relaciono? Com o meu cliente, concordam? Então, pessoal, eu preciso entender o seguinte: como é e como funciona, né, a lógica de comportamento de um cliente, né? Como que eu posso desenvolver ações, atividades, produtos, serviços, campanhas, programas de indicações que funcionem de maneira estruturada e surta o efeito adequado para o meu cliente, para que o meu cliente traga resultado, traga uma receita financeira esperada. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai tratar nessa nossa jornada aqui é entendendo como funciona a formação da visão de um cliente. Ela é baseada principalmente em 5 tópicos, 5 lugares que a gente precisa olhar e entender com atenção para que depois a gente consiga pensar em desenvolver produtos, serviços, soluções, né, para toda a nossa carteira de clientes. Então vamos lá, galera. Como é formada a visão de um cliente? Esses 5 indicadores, eles precisam ser trabalhados, introduzidos em nossa cultura organizacional e entendido como o centro da nossa operação, o foco da nossa operação, para todo o restante dar certo, funcionar de maneira adequada. Então vamos lá, galera. Primeiro indicador da formação da visão do cliente é a percepção, pessoal. A percepção de um cliente, ela é formada pelo valor notado a respeito das coisas à sua volta. Isso é percepção, na raiz ali do significado da palavra, da expressão. Então, pessoal, perceber alguma coisa pode ser através de algumas outras coisas, né? Por exemplo, o ambiente que eu estou inserido e que você vai inserir seu cliente, o tipo de atendimento, o nível de acesso que você vai dar a ele, a você, a sua empresa, a sua equipe, a informações, e o nível de segurança que ele percebe em relação a tudo que você está entregando a ele. Então, percepção é o primeiro ponto da jornada, do fluxo ali da formação da visão de um cliente, pessoal. Quando a gente passa da percepção, a gente entra no campo da motivação. E esse campo é o campo, talvez, o mais importante de todos, pessoal. Porque se a motivação for inadequada, for ruim, eu gero, na verdade, um cliente, ou um mau cliente, né? Ou eu gero um lead que não vai se tornar cliente, porque ele não se motivou de maneira adequada a estabelecer um relacionamento ali com a minha empresa. Então, motivação diz respeito ao que levou aquele cliente ao exato momento de uma tomada de decisão, tá, pessoal? E isso é dividido em 4 subgrupos também: necessidade, estímulos, desejo e impulso.
E olha que legal, pessoal. O cliente primeiro acha que tem uma necessidade. Isso é dele. Ele, por algum motivo, ele acha que ele tem uma necessidade de comprar alguma coisa que você está ofertando a ele. Estímulos podem ser de várias maneiras. Tem pessoas que se estimulam visualmente, tem pessoas que se estimulam olfativamente, o cheiro de alguma coisa, de um ambiente. Tem pessoas que se estimulam com a audição e algumas com o conjunto disso tudo. Então, pessoal, o estímulo que você vai gerar no seu cliente vai determinar as ações que ele vai tomar em relação a você e a sua empresa. Esse estímulo, quando bem encaminhado, ele gera um desejo, né, pessoal? E o desejo é muito parecido com aquela galera que enche o carrinho de compras ali na Shopee, no Mercado Livre, né, num marketplace qualquer, na Amazon, e aí depois, por algum motivo, ele viu uma propaganda, ele lembrou, gerou um gatilho nele, e aí ele vai tomar um impulso, que é a última etapa ali da motivação, que é o impulso de comprar. E fala, caramba, vai acabar a promoção, caramba, vai esgotar o estoque, caramba, eu vou mês que vem receber uma conta de energia alta, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Então ele tem um impulso de comprar contigo. E aí você fecha o segundo indicador ali, que é a motivação do cliente. Quando a gente passa da motivação, pessoal, a gente entra no indicador de aprendizagem. O indicador de aprendizagem é legal porque ele é um processo, né? Tá diretamente ligado ao grau de facilidade ou de dificuldade encontrada pelo seu cliente durante a utilização de um bem, né? Ou o desfrute de um serviço. Então, olha que legal. A gente divide esse indicador em dois grupos: experiência e uso. A experiência dele, pessoal, pode ser boa ou ruim, e o uso vai determinar isso, concorda? Então, esse processo de aprendizagem diz muito como você vai instruir o seu cliente a respeito de tudo que você está entregando aí. Quarto indicador, pessoal, muito importante: memória. A memória do cliente, ela consiste na formação também de um processo de desenvolver preferências. Entenda assim, ó, ele está se relacionando contigo, mas ele também tem propostas de concorrente, concordam? Mas por algum motivo, né, ele estabeleceu, criou uma memória, uma conexão, onde ele desenvolveu uma preferência pela sua marca, pelo seu atendimento, pelo seu preço, pela organização da sua empresa, pela sua simpatia. Então, olha só, você está criando uma memória, uma conexão com o seu cliente, né? E o quinto e último indicador é o comportamento pós-compra. O cliente, ele junta todos esses indicadores para criar a visão de como o cliente se comporta. E o comportamento pós-compra, pessoal, ele é o cume ali do monte, né? Tudo isso nos leva ao último indicador. Nada mais é do que a soma. Esse comportamento pós-compra vai determinar um resultado específico, né? Que nos revela quão eficiente e performático tem sido o resultado do relacionamento que eu tô criando com o meu cliente, né, pelo uso do serviço ou produto que eu tô entregando a ele. E isso pode gerar insatisfação, concorda? Ou pode gerar a satisfação. E a satisfação automaticamente cria um ambiente de retenção e de fidelidade no seu cliente. Então, pessoal, óbvio que a gente vai mais à frente detalhar cada um desses pontos, mas a ideia é que você entenda que, para falar de pós-venda, para falar de cultura pós-venda, para entender pós-venda como lucro, como previsibilidade operacional, como nova receita, né, como nova venda, você primeiro precisa entender como funciona a formação da visão do cliente. Se você gostou desse conteúdo, se ele faz sentido para sua empresa, para sua operação, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, que você continue nos acompanhando. E segundo, pessoal, curta, dá um like nesse vídeo aqui, porque quando você faz isso, ele se expande, ele tem um maior alcance, ele chega para mais pessoas. Então, além disso, deixa o seu comentário aqui embaixo, me diz se faz sentido, pode mandar dúvidas e sugestões do que você quer que eu aborde no próximo tema, na próxima aula, qual pode ser o próximo tema, qual a dor que você tem sentido dentro da sua operação, e nós vamos trazer isso para entrar numa jornada aqui rumo ao sucesso e rumo a gente implementar uma cultura organizacional na sua empresa que vai gerar uma transformação e que vai também trazer junto com tudo isso muita receita financeira para sua empresa. É isso que eu desejo entregar para vocês. Um abraço, até a próxima, galera. Fiquem com Deus.